As cidades brasileiras expressam os efeitos do modelo de desenvolvimento perverso e desigual que foi adotado pelo país nas últimas décadas, caracterizando-se por profundas desigualdades nos padrões de vida, cidadania e inclusão social. Com efeito, um diagnóstico sobre os graves problemas sociais nas cidades indica a existência de uma crise urbana, consequência da dinâmica de produção e gestão das cidades, fundada na desigualdade e na segregação socioespacial. Sob o ponto de vista da dinâmica urbana, o resultado é a negação do direito à cidade, expressa na irregularidade fundiária, no déficit habitacional e na habitação inadequada, na precariedade e deficiência do saneamento ambiental, na baixa mobilidade e qualidade do transporte coletivo e na degradação ambiental. Afirma-se que a cidadania está para a cidade assim como a urbanidade está para o urbano. No encontro de seus significados, nos proporcionam os conceitos de dignidade e civilidade, atributo fundamental inerente à própria noção de cidade, é a vida cívica, política. O conceito de cidade não diz respeito à dimensão espacial da cidade, mas à sua dimensão política. Urbano assumiu uma conotação mais próxima do concreto, do real, do físico. Assim temos espaço urbano, leis urbanas, planejamento urbano e tantas outras expressões que aproximam o urbano do palpável, do material. A urbanidade tomou antes uma conotação abstrata, imaterial, a qualidade positiva de um tratamento digno, afável e prazeroso, próprio de quem habita a cidade. Em pauta, estamos encarando a real situação dos espaços urbanos na cidade, uma vez que ela vem se desenvolvendo de forma desordenada, sem qualquer previsão ou planejamento de um modelo urbano. Magalhães sugere três princípios: engajamento cívico, sustentabilidade e equidade, mais um específico da questão urbana, o princípio da urbanidade, pelo qual reconhece o fundamental papel do espaço urbano como lugar de integração, como locus das trocas sociais e interação coletiva. Assim, urbano é o local onde estruturam as relações entre os seres humanos, formando pela ação prática os caminhos da urbanidade. O lugar onde vivo é também o modo como vivo neste lugar. Na prática, somos partes do meio ambiente, elementos integrantes da natureza. Oi, gente, meu nome é Bruno, para quem não me conhece, eu faço parte do programa Residência Pedagógica e eu sou orientando do David. Geralmente eu trabalho com a turma 720, mas hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o meio ambiente, que é o tema do nosso sábado letivo. E para isso eu trouxe algumas palavras que geralmente ocorre uma confusão que envolvem esse meio, tipo, as palavras são meio ambiente, natureza, preservação e conservação. Hoje a gente vai ver as diferenças entre elas. Bom, a primeira palavra que a gente vai ver é a palavra natureza. A natureza, ela engloba a flora, ou seja, nossas flores, florestas, árvores, tudo essa parte vegetal. Ela também engloba a nossa fauna, que seriam nossos animais, o sol, o céu, a chuva e todos os fenômenos meteorológicos, as pedras e até essas coisas que não são vivas. Ou seja, a natureza ela engloba tudo aquilo que não depende do homem para existir. O ser humano ele faz parte da natureza, porém as modificações que eles fazem no ambiente não fazem parte delas. E geralmente ocorre uma confusão entre a palavra natureza e a palavra meio ambiente. Muita gente trata como sinônimo. Porque o meio ambiente ele também engloba a fauna, a flora, as florestas, mas o mais importante, o meio ambiente ele engloba as modificações que o ser humano faz. Então, inclui as cidades, os bairros, até seu quarto ao meio ambiente. Ou seja, para definir meio ambiente, a gente diria que seria muito o que a palavra é mesmo. Seria o ambiente em que estamos no meio, ou seja, o ambiente em que estamos inseridos. Diferente de natureza, que seria tudo aquilo que existe sem o homem precisar interagir.
Então, o meio ambiente, ele inclui as cidades e os bairros e tudo que está ao seu redor. Então, uma vez que a gente fala de conservar ou preservar, que a gente já vai ver a diferença dessas duas palavras, o meio ambiente, a gente não está falando só de plantar árvore, a gente não está falando só de poluição, a gente está falando de proteger todo o ambiente que a gente está ao nosso redor, deixar a nossa cidade limpa, deixar o nosso ambiente mais agradável, tratar bem o próximo, porque o próximo também faz parte do seu meio ambiente, inclusive preservar a nossa natureza uma vez e proteger a nossa natureza uma vez em que ela também é fundamental para que a gente tenha um bom estar de vida. Então, para quando a gente fala de proteger o meio ambiente, vem muito essas duas palavras que eu falei, conservar e preservar. Para isso, eu quero aqui exemplificar um pouco de como ocorre as áreas que a gente chama de áreas de preservação ou conservação e para que vocês consigam entender a diferença entre elas. Bom, temos aqui essa floresta. À medida que, infelizmente, à medida que o tempo está indo, as nossas florestas elas estão sendo diminuídas pelo desmatamento e pelas interações com o homem. Uma vez que aquela floresta está grande, vira umas florestas pequenas, isso emite um sinal para a comunidade científica, que ela vai lá estudar para ver a biodiversidade desse lugar que está sendo destruído, porque às vezes a gente não se importa tanto com um bicho ou com uma planta que ela está parando de existir, mas isso ao longo das gerações pode ter consequência muito grave para a humanidade. Se a gente continuar degradando desse jeito, uma hora a gente não vai, nossos filhos não vão ter planeta para viver. E uma vez que esses pesquisadores eles notam que essa área está correndo risco, eles geram um estudo para ver o que daquela área ela vai ser está sendo perdido. E esse estudo ele é levado para a prefeitura, onde é formado as leis para proteger esse ambiente que está correndo o risco de sumir. Quando o risco é muito grave, essa área é preservada, uma vez que a área é protegida de forma que ela fica intocável. Ou seja, a preservação é a lei de ambiental, é a lei de proteção ambiental que ela não faz, que ela não deixa que naquela área ocorra interação humana. Então, preservação você deixa só a natureza lá. Ou seja, o humano não pode interagir com áreas preservadas. E geralmente a preservação ela é feita em áreas que ocorre um risco muito grande de desaparecer. Ou seja, seriam áreas que têm nascentes ou muitas espécies em extinção, de forma com que se o homem retirar o mínimo de coisa que seja lá, porque aquela área já foi imensamente degradada, pode correr risco. Mas agora vocês podem estar se perguntando qual é a diferença então de conservação. Conservação, ela já integra o ser humano. Então, a conservação, ela faz com que a gente possa usar aquele ambiente protegido de forma sustentável. Ou seja, a gente usa aquela região com amor. A sustentabilidade significa que a gente não pode mexer no lugar. Significa que a gente pode usar aquele lugar de maneira com que aquilo não danifique ele. Ou seja, a gente tira recursos, tira menos recursos do que a própria natureza consegue nos oferecer. Então, de forma com que a gente sempre, de forma com que, ao passar das gerações, a natureza se mantenha igual e que a gente continue podendo usar o recurso o tempo todo. Porque o que acontece ultimamente é que a gente está usando mais recursos do que a natureza pode oferecer, ou seja, daí a natureza vai acabando diminuindo. Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de usar os recursos de forma, de forma racional e responsável, que mantenha a biodiversidade do local e mesmo assim a gente consiga ter tudo que a gente precisa ter para sobreviver. Os maiores exemplos de conservacionistas que a gente tem são os povos tradicionais, como as tribos indígenas, uma vez que eles são humanos,
E eles vivem na natureza de forma com que eles não degradam ela. Eles utilizam a natureza para viver, mas mesmo assim eles conseguem preservar e cuidar dela com carinho. Então, quando estamos falando de conservação, estamos falando de sustentabilidade, de uso consciente dos recursos. Já a preservação, a gente está falando de intocabilidade, ou seja, são regiões que estão tão degradadas que a gente não pode nem mexer. Espero que vocês tenham conseguido entender. A ideia da aula era essa. Qualquer dúvida, vocês podem nos procurar e aproveitem o sábado letivo e até logo. A especulação imobiliária traz uma série de efeitos no espaço urbano. Um deles é o aumento do preço dos imóveis. Se uma empresa ou pessoa mantém sem uso um lote ou construção na cidade, isso leva a uma menor disponibilidade, uma menor oferta desses itens nas cidades. E aí entra a lei da oferta e da demanda, um dos pilares da economia de mercado capitalista. Quanto menor a oferta de terrenos, casas, apartamentos e pontos comerciais, maior será seu valor de mercado, tanto para comprar quanto para alugar. De outra parte, quando uma empresa compra um terreno e realiza investimentos nele, construindo, por exemplo, um prédio de apartamentos, essas melhorias agregam valor àquele espaço. Com isso, adquirir um imóvel em regiões de valorização crescente pode se tornar cada vez mais difícil para a grande parte da população. Especulação imobiliária, expansão urbana e problemas ambientais em Viçosa. A partir de 1970, o município de Viçosa passa por transformações significativas no seu espaço urbano. A federalização da universidade, que a partir de então passa a se chamar Universidade Federal de Viçosa, tem impactos na dinâmica espacial, econômica e demográfica da cidade. O município torna-se importante polo educacional, atraindo pessoas de todo o estado de Minas Gerais, do Brasil e até mesmo de outros países. Paralelamente, intensifica-se a migração campo-cidade, com pessoas deixando as zonas rurais do município de Viçosa e em torno em busca de oportunidade que a cidade de Viçosa poderia oferecer. Viçosa cresce. Seu espaço urbano se expande verticalmente com a construção de prédios comerciais e residenciais nas áreas mais próximas ao centro. Além disso, a mancha urbana de Viçosa se espraia, cresce na horizontal devido ao surgimento de loteamentos populares e condomínios fechados na periferia da cidade, áreas mais distantes da região central. Todo esse crescimento impulsiona e é impulsionado pelo mercado fundiário e imobiliário local. Surgem e fortalecem agentes fundamentais para engrenar esse sistema, destacando-se principalmente os bancos, as construtoras e imobiliárias, a elite fundiária local, isto é, os grandes proprietários de terras. Importante destacar que são esses, juntamente com o Estado, os principais agentes responsáveis pelas transformações na paisagem urbana do nosso município. A especulação imobiliária tem papel importante nesse processo de crescimento urbano em Viçosa. A principal área de interesse dos agentes produtores do espaço são aquelas mais próximas à área central de nossa cidade. Sua atuação teve como consequência a elevação do preço da terra e dos imóveis nesse local. Com isso, os mais pobres não tiveram outra opção senão habitar as áreas mais distantes do centro. Surgem a partir daí bairros como Nova Viçosa, Amoras, Poces, por exemplo, bairros que, de início, surgiram como solução para os problemas de habitação enfrentados em nosso município. Em sua gênese, surgiram como loteamentos precários sem infraestrutura básica fundamental. Entretanto, passado algumas décadas desde o início de sua formação, esses locais ainda enfrentam graves problemas como ruas sem pavimentação, ausência de coleta e tratamento do esgoto e de espaços de diversão e lazer.
Deve-se mencionar ainda a precariedade do transporte coletivo e os muitos problemas relacionados à violência e à marginalidade. Além de se relacionar aos graves problemas sociais e espaciais enfrentados por nosso município, a especulação imobiliária traz uma série de problemas de ordem ambiental. No geral, a habitação das terras mais distantes da área central se deu de maneira desordenada, sem planejamento, com a população ocupando áreas de encostas íngremes, próximas a brejos e desfavoráveis para a construção. Outros problemas relacionam-se à retirada da vegetação nativa, ocupação das margens de rios e sua poluição devido ao descarte inadequado do lixo e do esgoto doméstico. Especulação imobiliária e problemas urbanos. No sistema capitalista, o solo, tanto urbano quanto rural, é uma mercadoria como outra qualquer. Dentro dessa lógica, está sujeito às leis que regem as economias capitalistas. A livre concorrência e lei da oferta e da procura. É dentro desse contexto que se deve compreender o fenômeno da especulação imobiliária, bem como seus impactos no espaço e na vida das sociedades que habitam as cidades. Mas afinal, o que é e em que consiste a especulação imobiliária? A especulação imobiliária é o ato de investir em bens imóveis, como casas, edifícios, salas comerciais ou terrenos, esperando obter lucros acima da média dos demais investimentos com sua venda ou aluguel em um momento futuro. Dentro do espaço urbano, a especulação imobiliária pode se dar de duas formas principalmente. Quando uma empresa ou um investidor individual compra um terreno e o mantém sem uso, aguardando melhorias no entorno que o valorizem e torne possível sua venda futura com lucro. Como se sabe, vários fatores influenciam no valor do mercado de um imóvel. Pode-se citar, por exemplo, a proximidade da região central, acessibilidade, disponibilidade de equipamentos urbanos que facilitam a vida e garantem qualidade de vida como ruas pavimentadas, mercados, farmácias, escolas e a oferta de infraestrutura ligada ao saneamento básico e espaços de diversão e lazer. Dessa maneira, o agente da especulação imobiliária especula, faz aposta, tem uma expectativa de que a valorização virá, seja por meio de investimentos públicos em infraestrutura, seja pelo crescimento da região promovido por outros investidores. Uma outra maneira de se praticar a especulação imobiliária nas cidades ocorre quando o investidor compra um terreno, constrói um imóvel ou quando realiza reformas, melhorias em imóveis que já existiam antes. Seu objetivo, mais uma vez, é aumentar o valor do mercado do imóvel e, com isso, potencializar o lucro com o seu aluguel ou venda. Tema para o sábado letivo: planejamento urbano e epidemias. Como doenças do passado transformam as cidades. Cidades e epidemias têm uma relação aproximada. Ao longo da história, cidades se constituíram como locais propícios à disseminação de doenças. Centros econômicos, sociais e culturais vocacionados para conectar ideias e desenvolver soluções responderam às epidemias com inovação. Mas a melhoria do espaço urbano, com saneamento e fornecimento de água, construção de parques e espaços abertos melhores, condições de transporte, frequentemente veio acompanhado da recriação da cidade precária nas periferias. Inequidade, aglomeração, falta de infraestrutura, poluição do ar. O mundo, chacoalhado pela Covid-19, expõe desafios da vida urbana com mais clareza do que o habitual. Relembrar como as cidades responderam às pandemias do passado ajuda a refletir sobre as mudanças mais urgentes. Muitos desafios das cidades de nosso tempo têm sua origem em tentativas passadas de fazer dos centros urbanos lugares mais sadios e acolhedores. Desta vez, temos de responder melhor. A nova cidade para todos. O mundo já é majoritariamente urbano, mas a urbanização segue acelerada. A ONU
reconhece a urbanização como uma força positiva para o crescimento econômico, a redução da pobreza e o desenvolvimento humano. A pujança numérica traz outros desafios nada modestos. 2 bilhões de pessoas poderão viver em assentamentos precários em 2030. Epidemias moldaram as cidades e estimularam a instalação de infraestruturas e serviços que elevaram o padrão de vida urbano. Mas muitas vezes a qualificação se deu de forma desigual, relegando parte da população a viver em condições tão distantes da experimentada por habitantes de Paris, Londres ou Rio de Janeiro no século XIX. Urge construir melhor, sem deixar ninguém para trás. I'm a one-way motorway. I'm a road that drives away, follows you back home. I'm a street light shining. I'm a white light blinding bright, burning off and on. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time again. I'm a new day rising. I'm a brand new sky to hang the stars upon tonight. I'm a little divided. Do I stay or run away? Leave it all behind.
times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time again. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. It's times like these you learn to live again. It's times like these you Segundo o IBGE, há cerca de 25 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no país. Aqui no estado, o número corresponde a 15% da população, pessoas que têm o direito de se sentirem totalmente parte da sociedade. Mas nós preparamos uma reportagem especial para mostrar que a situação aqui em Belo Horizonte, para quem depende de uma cadeira de rodas, está muito longe da ideal. A vida mudou radicalmente de uma hora para outra. Eu era esportista, eu andava de bicicleta, fazia trek, eu estava fazendo mestrado na época do meu acidente e de repente houve um acidente de moto e eu caí na cama de hospital. Ajudou a superar o trauma.
Visitamos vários endereços à noite com uma câmera escondida. Nosso auxiliar técnico dizia que estava com um usuário de cadeira de rodas e perguntava se havia banheiro adequado. Na verdade, o banheiro nosso ele não tem estrutura não para cadeira, infelizmente. Será que porta estreita, não passa a cadeira, não? Cadeira lá eu acho que não passa não, porque veio uma vez já veio um cadeirante aqui e não conseguiu entrar lá. E o ano que vem ele vai ficar fechando 3 dias só para cuidar dessa parte, né? Fazer uma rampa lá, abrir um pouco mais as portas e colocar um banheiro para deficiente. Mas essa ideia deveria ter saído do papel há muito tempo. De acordo com a Lei Federal da Acessibilidade, o prazo de adaptação de espaços abertos ao público venceu em 2007. Nós não temos uma estrutura que consiga acompanhar. Você faz 16 mil licenciamentos, como é que você vai olhar um por um? Então, Quer dizer que vocês expedem o alvará sem visitar o estabelecimento? A gente expede confiando numa declaração do munícipe de que ele fez a acessibilidade conforme lei federal, tá certo? Nós estamos dando um crédito para o munícipe. O banheiro seu aqui tem estrutura? Não, para chegar no banheiro aqui é legal. Tudo que está sendo trabalhado da agora para frente não tem problema mais, né? Já tem banheiros acessíveis, já tem rampa de acesso, já tem tudo que precisa ter, né? Como mínimo. O banheiro seu não é adaptado, né? Não é? Não é. Com os demais que já estão instalados, nós estamos notificando. Não tem penalidade no nosso código, não está previsto, né? Exatamente porque a gente quer um período de adaptação, porque senão você teria que fechar a cidade toda. Os inseparáveis amigos de Marcelo acham que exercer a cidadania pode adiantar o processo. Outro dia a gente foi num bar para ver uma exposição e tudo, né, que é um espaço super legal. Aí chegamos até lá e eu me esqueci completamente, né, porque assim, essa coisa só liga uma coisa na outra quando você se depara na porta, né. E chegamos até lá e não tinha condição do Marcelo entrar. Aí eu tive que falar com ela que não seria possível eu ficar lá, né, pra gente tomar uma cerveja, etc. Troca de bar, mas não troca de amigo, né? Com certeza, de amigo de forma alguma. Ainda mais com uma amizade dessa. Quando você não tem um problema, ele não fica muito ao vivo para você. Quando você começa a vivenciá-lo, aí você passa a olhar. Se ele não vai, eu não vou. É no automático. A cidade tem que pensar isso, pensar o outro. A cidade não é nossa, ela tem que ser acessível, totalmente acessível. A Associação de Bares e Restaurantes de Minas Gerais informou que pretende investir em projetos e campanhas que incentivem a acessibilidade. De acordo com a CBTU, das 19 estações do metrô, 7 têm banheiros adaptados. Está sendo elaborado um projeto de construção para as que não têm. Ainda segundo a companhia, a rampa da estação Santa Teresa foi feita antes da lei da acessibilidade. Segundo a BH Trans, os cobradores estão sendo treinados para operar o elevador e que fiscaliza o desempenho deles. De acordo com a empresa, mais da metade da frota é adaptada. A expectativa é que até 2011 todos os coletivos sejam acessíveis. roda lá dentro. Deixa eu parar.
usinagem desse faz parte. Espetando o carro todo. Prontinho pra sair. Grande. Fácil não, mas jeito tem, né? Sempre dá um jeito. Beleza? Beleza. Tá bom? Valeu. Agora pegar um decidão aí, Sam. Fazendo muita força. É, né? Mas é bom, né não? Bom demais, cara. Só você sentir esse ventinho na noite, né? Não, é uma grande reconquista.
voltar a pedalar, que isso. Pra quem gosta, tem preço, né? Aí, esses buraquinhos são foda. Opa! Você tem que colocar uma suspensão nela agora. Deve ter um modelo com suspensão full, é? Pois é. É o ideal, né? Full suspension. O pai acontece, né? É. Eu fui para Estados Unidos essa semana para andar na mountain bike de paraplégico lá, um quadriciclo. Ah, é? Pra descer do rio, é muito louco, cara. O problema de ficar andando com esse óculos aqui, que você não pode dar nenhuma olhadinha discreta não, porque senão fica registrado, hein? É, ué. Sem desperdício, teremos para todos. Vocês sabiam que o nosso planeta fornece tudo o que precisamos para sobreviver? Nossa, que legal! Água, energia, alimentos e vestimentas. Mas isso pode acabar um dia. Mas por quê? Imaginem uma linda goiabeira, onde todo mundo pega uma fruta todo dia, sem regar nem adubar. O que acontece? As goiabas vão acabar e a árvore vai morrer. Isso mesmo! É a mesma coisa com o nosso planeta. Por isso, não podemos desperdiçar os recursos, não deixar comida no prato e nem jogar fora. E energia, apagar as luzes quando não estiver usando, deixar a porta da geladeira fechada. Né, Magali? E água, não demorar no banho e nem deixar a torneira aberta. Comprar menos roupas, sapatos e brinquedos, e só quando tiver necessidade. Produzir menos lixo. E também separar papéis, vidros e plásticos, porque eles podem ser transformados em novos produtos. Consumir com consciência vai garantir o nosso bem-estar e preservar o meio ambiente. Vocês, crianças, são a proteção do nosso planeta. Apesar de toda a diversidade, em alguns pontos somos bem parecidos. Fazemos muitas coisas no piloto automático. Podemos usar menos água ou mudar a forma como nos deslocamos. Precisamos mesmo consumir tantas coisas? Podemos refletir mais antes de comprar e também antes de descartar as coisas. Mudar isso parece um grande desafio, mas se soubermos o que e como fazer, não é tão difícil. Para estimular as pessoas a ajudar na solução dos problemas gerados pela nossa maneira de agir, de nos comportarmos e de vivermos, especialistas de diferentes países se reuniram na ONU, Organização das Nações Unidas, e pensaram sobre vários temas fundamentais para a vida da humanidade, e criaram a Agenda 2030, um plano que indica as direções que governos, empresas, organizações sociais, escolas e pessoas devem seguir para se ter um mundo muito melhor até 2030. Esse plano prevê metas a serem alcançadas, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS definem os caminhos para mudanças concretas visando a alcançar o futuro que se deseja. E cada um de nós, com atitudes simples no dia a dia, pode contribuir para atingir os ODS. Quer saber como? Para começar, cada um de nós utiliza uma quantidade enorme de recursos naturais. Tudo o que se consome precisa de recursos da natureza para ser fabricado. Se o volume de recursos naturais usados para produzir o que cada brasileiro consome durante a sua vida fosse colocado em tambores como este e empilhados, eles alcançariam a altura de um edifício de 160 andares. E como há muito desperdício e o consumo é excessivo, acaba faltando água e comida para muita gente, ao mesmo tempo que mais de 30% da terra está degradada, dificultando muito seu uso para a agricultura.
Além disso, a poluição do ar afeta a saúde de todos nós. E justamente para ajudar a resolver problemas como esses, é que os ODS foram criados. A boa notícia é que mudanças pequenas, simples mesmo, na nossa forma de consumir, podem contribuir para melhorar isso e caminharmos na direção das metas colocadas pelos ODS. Antes de comprar qualquer coisa, pense se realmente precisa daquele produto. Procure saber como ele foi feito, se é durável e diz como deve ser usado, e como deve ser descartado. Para se ter uma ideia, o brasileiro produz pouco mais de 1 quilo de lixo todos os dias. Se uma única pessoa acumulasse todo o lixo que produz, em 24 anos teria 9 toneladas de lixo, um peso equivalente a 10 carros populares. Transportar e descartar corretamente tudo isso acaba custando um dinheirão, que, se fosse economizado, poderia ajudar a melhorar os sistemas públicos de saúde ou educação. Uma alternativa é sempre escolher produtos mais duráveis ao invés de descartáveis e estender ao máximo seu tempo de uso, com reparos e manutenção. Só troque por um novo se precisar mesmo. Podemos também contribuir reduzindo o consumo de água. Cada brasileiro consome em média 154 litros de água por dia, muito acima do recomendado pelas Nações Unidas. É um enorme desperdício. Não é difícil fazer um uso mais consciente da água, fechando a torneira ao lavarmos a louça ou ao escovarmos os dentes, ou saindo do chuveiro um pouquinho antes, o que também economiza eletricidade. Reutilizar a água do enxágue e da máquina de lavar roupas para lavar o chão, ou lavar a calçada usando um balde com água e não a mangueira. Mas, para ser sustentável de fato e ter o suficiente para todos, para sempre, é preciso a participação de todos. Todos mesmo, inclusive você, agindo e mobilizando outros para a ação. Serviços ecossistêmicos. Que bicho é esse? Apesar desse nome tão técnico, os serviços ecossistêmicos representam o que há de mais belo e valioso na natureza. Já se sabe que vivemos uma grave crise ambiental, que põe em risco as atividades produtivas, o bem-estar da sociedade e até mesmo a vida na Terra. Uma forma de lidar com essa crise é contar com os serviços que a natureza desenvolveu de maneira sofisticada durante milhões e milhões de anos. Por exemplo, a natureza presta serviço ao homem quando faz chover regularmente e repõe a oferta de água para uso das pessoas, das indústrias, da agricultura, quando faz crescer vegetação e retira CO2 da atmosfera, ou mantém a qualidade do solo, evitando que a erosão coloque em risco encostas, moradias, fluxo dos rios. Quando insetos e outros animais polinizam plantas e possibilitam os frutos dos quais depende boa parte da produção de alimentos. Ou quando corais e manguezais funcionam como barreiras que detêm o avanço do mar sobre ilhas e continentes. Ou seja, serviços ecossistêmicos são as contribuições diretas e indiretas da natureza à economia e ao bem-estar da humanidade. Acontece que, em vez de fazer o ecossistema trabalhar a seu favor, o homem muitas vezes tem preferido buscar complexas soluções de engenharia. É claro que esse fluxo de serviços depende de ecossistemas bem conservados, o que pede uma redução dos impactos da ação humana no meio ambiente. E ainda, para fazer com que esses serviços sejam incorporados pelo sistema econômico, que inclui governos, empresas e sistema financeiro, é fundamental que sejam valorados. Por exemplo, se o problema é falta d'água, o que é mais vantajoso? Contratar projetos de engenharia para a construção de represas ou reflorestar as margens dos rios, a fim de que a natureza se encarregue da solução? Essa conta requer um valor monetário.
A discussão sobre como fazer a valoração dos serviços ecossistêmicos ainda está bem no início, mas já se sabe que a base para a valoração deve se dar a partir de 4 categorias. 1. Categoria provisão, que significa a capacidade da natureza nos prover alimentos, água, matéria-prima, biocombustível, recursos genéticos, medicinais, ornamentais. 2. Regulação, a capacidade da natureza de autorregular o clima, de polinizar as plantas, de fazer controle biológico de pragas e doenças, de purificar a água. 3. Suporte, a capacidade de garantir a manutenção dos ciclos de vida de espécies migratórias e da diversidade biológica. 4. Cultural, considerada a categoria mais difícil de valorar, que é aquela que oferece beleza cênica, recreação, turismo, paz de espírito. Por que é importante saber o valor econômico dos serviços ecossistêmicos? Quais são os principais atores dessa história? E como se aplica a valoração? As respostas você encontra nessa edição de P22 On. Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usá-lo, de onde veio e para onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele e também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos, mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente e a todos que nele vivem. É preciso repensar, escolher só o que realmente precisar e pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente e que beneficia a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis, com embalagens na medida certa e reutilizáveis, você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais, você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. E existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar. Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira e você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reuso. E então separados segundo o tipo de material para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos. Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos têm locais específicos de descarte e serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os 4 R's: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. Tem medo de morcego, Poliana? Tadeu. Corro longe de morcego. Já vi um de perto, assim, ó? Eu não tive essa felicidade ainda. Eu já vi. Mas os morcegos são grandes aliados dos seres humanos. Controlam a população de insetos, espalham sementes e polinizam muitas plantas que dão frutos e alimentos para nós. Só que algumas espécies que vivem nas florestas também carregam vírus que causam doenças graves. O novo coronavírus, o agente causador da Covid-19, provavelmente teve origem em morcegos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No terceiro episódio da série Planeta Ameaçado, produzida pela rede britânica BBC, pesquisadores explicam por que parar de invadir a natureza é essencial, não só para preservar as espécies, mas para o nosso próprio bem.
Sir Robert Watson, uma das maiores autoridades do planeta na luta pelo meio ambiente, traz uma estatística alarmante. Já perdemos quase 90% dos pântanos na Terra. Tirando o que é gelo, modificamos 75% da superfície do planeta. E os cientistas são categóricos no alerta. Essa invasão brutal do mundo selvagem pode trazer novas pandemias, ainda mais graves do que esta. Tivemos a gripe suína, a SARS, o vírus Ebola e descobrimos que na origem de cada uma dessas doenças, o HIV. O tráfico de animais selvagens é outra ponte extremamente eficaz para todo tipo de contágio. São muitos os vírus que circulam no corpo dos bichos. A cientista americana Felicia Kissing estuda a relação entre animais e doenças contagiosas. Minha pesquisa mostra que quando os habitats são destruídos, os animais maiores são os primeiros a desaparecer. E os menores, sem predadores, acabam se proliferando. Justamente os que são mais propícios a transmitir doenças para o homem, como ratos, camundongos e alguns tipos de morcego. Desde que os primeiros casos de Covid-19 apareceram na China, cientistas levantaram a suspeita de que o vírus teria sido transmitido num mercado de Wuhan, onde... O pesquisador Peter Daszak estava na equipe de cientistas da Organização Mundial da Saúde que foi até a China para investigar as origens dessa pandemia que está matando tanta gente aqui no Brasil. Segundo ele, as chances de que esse vírus tenha saído de um laboratório são praticamente nulas. As evidências até agora apontam que o vírus teria saído de uma caverna, como esta aqui, carregado por um morcego. O morcego é um bicho incrível, é o único mamífero que voa. E ele tem um sistema imunológico que permite que ele conviva sem adoecer com vírus terríveis, como o do Ebola, da raiva e muitos tipos de coronavírus. Quando nós destruímos as matas de onde eles tiram seu alimento e trazemos para perto animais de criação, estamos trazendo para perto de nós esses vírus mortais. O Brasil tem uma grande diversidade de morcegos, mais de 170 espécies. E só no ano passado, quando o SARS-CoV-2 já fazia vítimas na Ásia e na Europa, é que nós começamos a monitorar esses bichos na natureza. A Rede Vírus do Ministério da Ciência e Tecnologia reúne cientistas de todo o país que buscam novos coronavírus nos morcegos. Essa rede hoje ela é composta por grupos que vão desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas. Esses grupos foram treinados, equipados para se capturar morcegos no seu habitat natural, e aí a gente colhe o material deles, suaves de material clínico, e também colhemos sangue, né? Que é para tentar fazer uma retrospectiva sorológica, para saber se esses animais já entraram em contato com alguns coronavírus. Tudo é analisado em laboratório. Encontrar esses vírus e mapear o genoma deles é fundamental para nos preparar para a próxima ameaça. Hoje a gente consegue fazer a sequência muito rapidamente para que possamos, num futuro muito rápido, curto, fazer uma vacina. A biodiversidade que faz a fama do Brasil não é só de animais grandes e de plantas. Temos também a maior biodiversidade de vírus, bactérias e parasitas. Quanto maior a biodiversidade, maior também a biodiversidade de micro-organismos. Isso é natural. Então, nós temos diversos possíveis reservatórios animais que podem ter diversos micro-organismos que a gente nunca teve contato. E se a gente começar a ter muito contato, pode ser que um deles acabe passando para humanos e possa ser prejudicial para nós. O perigo cresce a cada vez que uma motosserra derruba uma árvore, que um animal silvestre é capturado para virar comida
ou para ser traficado. É tudo uma questão de probabilidade, mas quanto mais a gente interage com o ambiente selvagem de uma maneira predatória, ou seja, quando a gente está onde a gente não deveria estar, a gente aumenta a probabilidade disso acontecer. De cada 10 novas doenças que surgem em humanos no planeta, 7 têm origem em animais. No mês passado, a OMS emitiu um comunicado para pedir a suspensão da venda de mamíferos selvagens vivos em mercados de alimentos no mundo todo. Nós não comemos morcegos, mas no Brasil ainda existem muitas feiras de animais silvestres que são inclusive proibidas por lei. E mesmo os animais que nós criamos para comer podem servir de escada para novos vírus chegarem até nós. Muitas vezes você tem um micro-organismo que reside num animal selvagem, ele faz o pulo para um animal de criação, ele se replica ali muito no animal de criação que está numa criação confinada, interage com a gente, acaba fazendo também o pulo para a gente. O desmatamento não é perigoso só porque leva a esse contato. O desmatamento vai influenciar também no clima. Então, pode favorecer o aquecimento global e o surgimento ou a proliferação de espécies de mosquitos que também podem ser transmissores de doenças. Ou aumentar a temporada de reprodução de velhos conhecidos nossos. Os mosquitos transmissores de dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Doenças que já não são epidemia, são endemia. Os males que se alojaram entre nós e se recusam a desaparecer. Nas últimas semanas, você conheceu os principais vilões desta sexta extinção em massa que vem sendo causada pelo homem. Domingo que vem, o último episódio da série. É hora de descobrir as ações que cabem a cada um de nós. Escolhas individuais e coletivas que precisam ser tomadas agora, se quisermos salvar esse nosso planeta tão ameaçado. You shut it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how are bullets ricochet?
shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shot